Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos prosseguir agora com a nossa aula número 2, questão número 2, uma questão bastante interessante, certo? É uma questão que ela é bem pedida em concursos, em provas de informática, essa questão. Essa questão ela trata da volatilidade de dispositivos de armazenamento, que são os voláteis e os não voláteis. Aí vamos agora ver essa questão, ler e discorrer sobre o assunto, para que vocês possam no final entender bem o que é a memória RAM, o SSD, como o funcionamento desse tipo de memória, ok? Então vamos lá. A questão aqui, ela traz o seguinte: em relação aos dispositivos, viu? Sempre prestar bastante atenção. Dispositivo de armazenamento de dados. É correto afirmar que a letra A aqui, ela fala que a memória RAM é um dispositivo de armazenamento não volátil. Ela está afirmando isso, né? A letra B, ela afirma que o SSD é um dispositivo de armazenamento não volátil também. E a letra C, a memória ROM é um dispositivo de armazenamento volátil, certo? O HD é um dispositivo de armazenamento não volátil. Agora nós vamos saber o que é esse volátil, o que é esse HD, porque provavelmente pode ter uma pessoa que está nos assistindo agora que não tem um conhecimento, né, específico. Chegou agora na aula de informática justamente para aprender e para fazer a prova, né? Então vou explicar um pouquinho para vocês sobre essas memórias ROM, RAM, SSD e HD. Essa aqui que vocês estão vendo na tela de vocês, em cima, é a memória RAM, certo? É aquela memória lá que você, quando o seu computador está muito lento e você leva ele na assistência, o técnico diz, ó, tem que aumentar a memória RAM, colocar mais. Pois é essa memória aqui, certo? Aqui a gente tem uma memória grande, que é de desktop, certo? Essa aqui é o modelo desktop, aqueles computador de mesa, né? Desktop. E essa aqui é de notebook, certo? Notebook. Ela é menorzinha, mas tem o mesmo tamanho, assim, em espaço elas têm o mesmo tamanho, e fisicamente ela é menor. Mas esse modelo aqui, ele também é comum você encontrar eles em desktop também, viu? Esse modelo aqui pequeno, desktop. Alguns modelos já vêm com essa memória, certo? Então vamos lá. A memória RAM, ó gente, o RAMzinho aqui, ó, o RAM é a sigla dessa memória, certo? É uma sigla em inglês. Essa sigla é Random Access Memory, né? É a memória de acesso aleatório. Essa memória, a questão aqui, ela fala o seguinte, que ela é um dispositivo de armazenamento não volátil. Vamos lá, agora eu vou explicar para vocês o que é o volátil e o não volátil. Uma memória volátil, certo? É aquela memória que para manter dados armazenados, ela precisa de energia. Quando ela é desenergizada, quando ela para de receber energia, tudo que tem nela se apaga, né? A volatilidade vem disso, de se evaporar, né? De se apagar. Então é isso. Tem energia, está funcionando normal, certinho. Acabou a energia, ela apaga, ela é limpa, ela fica de novo zerada, certo? Então isso é uma memória volátil, certo? Como é que a memória RAM é volátil? Como é que você consegue entender? Quando você está digitando lá um texto lá no seu Word, falta energia, o computador desliga. Quando você vai abrir de novo o seu texto, você perdeu tudo. Você levou o susto. Você diz, RAM, meu Deus, apagou tudo. Então, ó, esse RAM aqui pode servir até de gatilho para você lembrar disso na hora da prova. RAM, por que você levou um susto? Porque apagou. Por que apagou? Porque é volátil, certo? Então, memória RAM, ela é volátil. Então, a questão aqui, a número A, a gente já cancela ela já está errada, certo? Memória RAM é volátil. Ela precisa de energia para manter os dados nela. Sem energia, ela apaga, certo? Memória RAM. Quando uma memória é não volátil, o que significa não volátil? Ela não precisa de energia para manter os dados, ok? Vamos prosseguir aqui, ó. Pronto. Nessa daqui ele afirma o seguinte: o SSD é um dispositivo de armazenamento não volátil. Para quem não conhece, gente, o SSD ele veio para substituir, isso aqui é um SSD, viu? SSD. Ele veio como substituto do HD, certo? Que a gente vai ver também na próxima. Eu vou só anotar aqui, ó. Anotar aqui em cima aqui. HD, certo? É só para que você lembre. O SSD, esse rapazinho aqui, ele substituiu aquele lá, o HD, entendeu? Por quê? O SSD é uma tecnologia nova. O SSD é uma sigla, State Solid Disk, entendeu? Ele é um disco em estado sólido. Ele é diferente, ele tem a mesma função de um HD, mas ele é totalmente diferente de um HD. Ele é um disco sólido. Ele consome menos energia,
ele é mais rápido em comparação ao HD. Por que que ele é mais rápido? Porque o SSD ele não funciona mecanicamente como um HD. O HD ele já é mecânico, o SSD não, certo? E o SSD ele não precisa de energia para manter os dados nele. Ele precisa de energia para gravar. Olha lá, não vamos confundir, certo? O SSD para gravar dados, ele precisa de energia. Mas depois desses dados gravados, ele não precisa, entendeu? Então ele é não volátil. O SSD, ele é um dispositivo não volátil, certo? Por que que ele é não volátil, professor? Porque ele não precisa de energia para manter os dados gravados nele. Depois que grava, ele continua lá. Se você precisar tirar esse SSD, levar para outro computador, seus dados vão continuar nele. Igualmente, pessoal, vamos lá. Como é que o SSD funciona? Igual um pendrive. Você coloca o pendrive no seu computador, armazena as suas fotos, suas músicas e retira o pendrive. Os seus arquivos continuam no pendrive. O pendrive não tem bateria, não tem energia, mas os seus arquivos continuam lá. Eles usam a mesma tecnologia, viu? Ele é gravado, ó, a mesma coisa do pendrive. O pendrive ele armazena seus dados em memória flash, certo? Memória flash. O SSD da mesma forma, certo? Então o SSD ele é não volátil. E essa daqui em cima tá ok, certo? Vamos aqui para a próxima. Ele fala lá na letra C. A memória ROM é um dispositivo de armazenamento volátil. Primeiro, o que é ROM? Memória ROM é uma memória que já vem gravada no seu equipamento. Ela vem nesse tipo de chip. Ela se apresenta de várias formas, mas é mais comum nesse tipo de chipzinho aqui de memória ROM, certo? Nesse chipzinho que já vem na placa, já vem isso aqui, ó. Firmware, né? O que é um firmware, professor? O firmware lembra muito essa palavra, lembra muito o quê? Né? O software. E não deixa de ser. O firmware, ele é um software, mas o firmware é um software que já vem de fábrica. Se na hora da prova cair uma palavra firmware e você não conseguir lembrar o que é um firmware, leve em consideração a letra F, pessoal. Ó, a letra F de fábrica, certo? Fábrica significa que esse software é de fábrica. Professor, mas onde é que eu vou encontrar alguma coisa que tem uma memória ROM? A sua máquina de lavar, a sua TV, a sua máquina de fazer café, essas máquinas de café expresso. Todo equipamento doméstico ou não doméstico que tem uma configuração, que tem uma forma de funcionar automática, você cria comandos, né? Para ela funcionar, ele tem um firmware, ele tem uma memória ROM, certo? Já nele embutida. E essa memória ROM, ela é não volátil, certo? Não, aqui a questão diz que ela é volátil, mas ela é não volátil, ok? Vou anotar aqui para vocês aqui. Não volátil, ou seja, ela não precisa de energia para manter os dados gravados nela. Já pensou sua máquina de lavar? Toda vez que você desligasse ela apagasse, você tivesse que chamar o técnico para configurar para você poder usar de novo? Entendeu? É basicamente isso. Então, ela é não volátil. Um diferencial da ROM para a RAM é porque a ROM, depois que ela é gravada, ela não pode ser mais apagada, ela não é mais modificada, certo? Ela só é gravada uma vez e pronto. Depois disso, ela não tem mais assim, vamos regravar. Não, certo? Alguns tipos de memórias baseadas nesse tipo de estrutura podem até ser regravadas, mas com equipamentos específicos, né? Mas no caso da memória ROM, não. Ela é a memória que não é regravada. Ela só é gravada uma vez e pronto. Não pode ser mais modificada nem apagada. Certo? Então, memória ROM, ela é não volátil. Essa questão aqui ela já está errada. Vamos para a próxima. Esse aqui é o famoso HD, né? O HD que tem lá no seu computador, que tem o seu SO. Professor, o que é SO? SO é Sistema Operacional. O que é Sistema Operacional? Windows, Linux, né? macOS, sistemas operacionais. Aquele programa que você liga o computador ele aparece. É aqui dentro que fica, tanto aqui como no SSD, certo? O HDzinho aqui, ó, essa siglazinha HD, ela vem de Hard Disk, né? Hard Disk. E que em português é disco rígido, certo? Pode cair dessas três formas na sua prova aí. HD, hard disk e disco rígido. Ambos são a mesma coisa, ok? O HD é lá onde está o seu sistema operacional, suas fotos, suas músicas, tudo que você tem do seu trabalho. Você mantém seus arquivos, você é advogado, você guarda seus arquivos lá, você é médico, guarda seus vídeos, suas coisas.
Você que é estudante, que está guardando, está tudo dentro do HD. Se isso aqui queima, né, você perde tudo. Vamos lá, o HD, como eu falei do SSD, o HD ele é mecânico, ele é mais lento, ele consome mais energia em relação ao SSD, ok? E o HD, ele é um dispositivo não volátil. Isso aqui está errado, certo? O HD é não volátil. Aqui eu tenho uma pequena demonstração de um HD e um SSD aberto, né, para você ver como ele funciona. Observe que o HD ele tem um disco, tem um braço aqui e tem uma cabeça de leitura na ponta desse braço. Esse disco ele fica girando em alta rotação, né, para que possa fazer a leitura de seus arquivos. E rotação, consome energia, esquenta, é mecânico. Se tiver um impacto, né, se o seu computador cair com ele ligado, o HD queima, dá defeito, certo? Então essas são as desvantagens do HD. E aqui é o SSD, ele guarda suas informações nos módulos de memória, ele não se movimenta, ele não é mecânico, né? Ele não consome tanta energia quanto um HD, certo? A diferença é que o HD, ele, geralmente, ele tem mais espaço de armazenamento, enquanto o SSD tem menos espaço de armazenamento. A diferença de um para outro é esse. Mas aqui os dois, viu, são não voláteis, certo? Não voláteis. Então vamos lá. Na nossa questão aqui, ó, relação ao dispositivo de armazenamento de dados, é correto afirmar que o SSD é um dispositivo não volátil, certo? Essa aqui é a nossa questão. Essa aqui é a questão correta. Então, se você conseguir já ter o conhecimento básico de volaticidade, né? Entender como funciona a memória RAM, o SSD, memória ROM e o HD, você vai conseguir resolver essa questão na prova, certo? Espero que todos tenham conseguido compreender e entendido e aguardo vocês na próxima aula.